Salve, salve, minha gente queridíssima. Que honra, que alegria estar aqui com vocês novamente. Bem, no encontro de hoje, nós vamos falar do direito de petição e do direito de obtenção de certidão. Direitos que estão previstos no artigo 5º, inciso 34, e são considerados remédios constitucionais administrativos. Também iremos estudar a Lei de Acesso à Informação, a LAI, norma importantíssima para a nossa prova. Ela pode ser explorada tanto na peça processual quanto nas questões discursivas. E aí, atenção, seguindo o conteúdo programático da nossa segunda fase, vocês vão perceber que nós temos aí também o estudo dos remédios constitucionais, judiciais, não é? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular e mandado de segurança. Bem, essas 5 ações constitucionais são estudadas com todos os detalhes na parte das peças processuais, tá certo? Então, aguardem mais um pouquinho, porque no ciclo das peças nós vamos, não é, estudar minuciosamente cada uma dessas ações. Muito bem, turma, sobre o direito de certidão e o direito de petição. Diz o artigo 5º, inciso 34, o seguinte: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e ainda a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Turma, os direitos aqui estabelecidos são considerados, como eu disse, remédios constitucionais administrativos e formam, não é, mecanismos de proteção na defesa dos direitos fundamentais. Dispensam a participação do advogado e são isentos de cobrança de taxas. O direito de petição consiste no poder de um administrado, não é, de uma pessoa, de se dirigir à autoridade com um pedido de providências ou um pedido de intervenção em prol de interesses, que podem ser interesses individuais ou coletivos, que estejam sendo violados por ato ilegal ou arbitrário. Veicula-se por meio de um simples requerimento, pedido ou representação escrita. Turma, esse é um direito extrajudicial e não se confunde com o direito de ação, não é, cuja petição é dirigida ao Poder Judiciário e envolve, não é, uma série de requisitos que são exigidos para o ingresso com uma medida perante a Justiça. Então, nós estamos aqui nos referindo a uma medida extrajudicial que é protocolada perante qualquer órgão público, pedindo providências, pedindo acesso a algum dado público, informando algum tipo de ilegalidade, tudo isso por meio do importantíssimo direito de petição. Bem, aqui ainda no inciso 34, nós temos o direito de obtenção de certidões em repartições públicas. Atenção,
A certidão, ela formaliza a existência de um fato verídico, né? E serve para esclarecer situações, não é? Um documento que pode ser também requerido por qualquer pessoa perante qualquer órgão público, independentemente de advogado, e também não depende de pagamento de taxa alguma. A regra, turma, é a de que a negativa, seja da resposta da petição ou do fornecimento da certidão, gerem a impetração de um remédio constitucional judicial, que é o mandado de segurança. Então, prestem bastante atenção. Caso haja negativa da petição, a falta de resposta do poder público, a falta de providências do poder público sobre o conteúdo daquele requerimento, daquela ilegalidade que foi informada, daquela providência que foi pleiteada, cabe normalmente, desde que preenchidos, né, os requisitos, a impetração de um mandado de segurança. A negativa também da obtenção de certidões, via de regra, gera a impetração desse remédio constitucional judicial, que é o mandado de segurança. Então, muita atenção, né, com relação a esses detalhes aqui. Bem, o artigo 5º, inciso 33, consagra o direito à informação. O texto diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Turma, a informação é a transparência, é o que se exige, lógico, de um Estado democrático de direito. Se essa informação ela for relativa a um dado pessoal, e esse dado pessoal for denegado, via de regra, o remédio cabível, não é, para defender esse dado pessoal denegado é o habeas data. Se o dado denegado for um dado público, um dado administrativo, normalmente temos aí à disposição, desde que preenchidos os requisitos também, lógico, o mandado de segurança. Bem, turma, prestem bastante atenção. É claro que nem toda informação deve ser obrigatoriamente fornecida. A parte final do inciso 33 diz claramente que tem informações que possuem uma natureza sigilosa e que esse sigilo ele é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Agora, lógico que esse sigilo, ele não é o sigilo, turma, daquela questão envolvendo uma desculpa da autoridade que não quer informar o dado, porque simplesmente não quer, não é? Uma desculpa que a gente chama de desculpa esfarrapada, não é? Então, a pessoa se dirige a um local para ter acesso à informação e a informação não é prestada. Por quê? Porque ela é sigilosa, sem nenhum motivo, não é? Não, isso é ineficiência administrativa, isso é absolutamente inconcebível. A informação, para ser sigilosa, ela deve ser protegida em lei pelo sigilo. Então, não pela palavra da autoridade, que simplesmente não quer informar. Minha gente, nós tivemos a criação
de uma lei muito importante, a chamada LAI, em 2011, a 12.527, para consagrar, para melhor defender o direito à informação. Vejam só, essa lei que eu coloquei aqui, né, a lei 12.527, que já foi cobrada na segunda fase, mais uma vez, é uma lei importante para a nossa prova. Essa lei surgiu, vejam, para garantir o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º e também no inciso 2 do parágrafo 3º do 37 e no parágrafo 2º do artigo 216. O 33 do artigo 5º a gente já leu. Vamos ver o que está agora no inciso 2, o que está escrito no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37. Olha só, o parágrafo 3º do 37 diz: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. E aí o inciso 2 afirma o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no 5º 10 e 5º 33. Ou seja, a lei nasceu para atender aos usuários, não é? Permitindo acesso a registros administrativos, como se fosse realmente a consagração desse grande portal da transparência, que deve fazer parte de uma administração que precisa ser uma administração aberta a todos. O artigo 216, parágrafo 2º da Constituição, ele diz o seguinte: cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitarem. Olha aí. Então, temos também a criação da lei para atender a esse dispositivo que prevê a administração pública que estabeleça realmente um portal para a gestão de documentação governamental. Porque os documentos públicos, como o nome diz, não é, são públicos, então devem ter uma consulta, não é, aberta à população. Eu trouxe aqui os trechos principais dessa lei 12.527, mas eu sugiro que vocês façam, quando forem rever essa aula, uma leitura completa da lei. E aí, atenção, toda questão que envolver dados públicos, eu sugiro, né, que vocês verifiquem a necessidade de realmente também respaldar, seja a questão ou a fundamentação da peça, nessa lei, porque é uma lei extremamente importante e a chance de ela estar no espelho de correção é realmente uma chance muito alta. Bem, a lei ela entrou em vigor em maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa, olha aí, olha a importância disso aqui, sem necessidade de apresentar motivo, receber, né, informações públicas de órgãos e entidades. A lei vale, outro ponto assim fundamental, mas por meio da lei é possível acessar informação de quais poderes, de quais entes federativos. Olha só, a lei vale para os 3 poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, estamos aqui nos referindo ao Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive aos tribunais de contas e aos órgãos, né, do Ministério Público.
entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por ela recebidos. A lei, turma, foi um grande avanço, não é? Na defesa aí da transparência, na defesa do acesso às informações públicas. Bem, quais são os princípios norteadores da Lei de Acesso à Informação? Bem, primeiro, que o acesso à informação é a regra, o sigilo a exceção. Então, a Lei de Acesso à Informação é conduzida pelo acesso. A divulgação deve ser máxima. O sigilo, a sua exceção. Outro ponto. Não há exigência de motivação. Então, o requerente, já destaquei esse ponto e aqui repito, o requerente não precisa explicar por que deseja saber aquela informação. A informação é pública, porque ele quer saber quanto foi gasto, não é? Na obra de um estádio, na despoluição de uma lagoa da cidade. Porque ele quer saber, né? O dinheiro é público, então ele quer saber. As hipóteses, olha outro ponto, as hipóteses de sigilo, elas são limitadas e legalmente estabelecidas. Então, há uma limitação de exceções. Outra coisa, o fornecimento dessas informações, ele é gratuito, não é? Para democratizar o acesso, estimular o acesso. Porque se a gratuidade não fosse a regra, isso seria uma falta de incentivo, não é? A buscar o acesso a esses dados. Então, o fornecimento ele é gratuito de informação. Bem, deve-se estimular uma divulgação proativa de informação, de informações de interesse público. Sim, os sites, não é, com seus portais de transparência. Ou seja, os órgãos não devem esperar a provocação, não é, dos cidadãos para montarem, não é, os seus canais de informação pública. Há também necessidade da criação de procedimentos e prazos que facilitem o acesso à informação. Então, se estimula aqui a transparência ativa e também a transparência passiva dos dados. As informações sob a guarda do Estado são públicas, devendo o acesso a elas ser restringido apenas em casos muito específicos. E aí, turma, vejam, a lei prevê como exceções à regra de acesso os dados pessoais, não é? As informações classificadas por autoridades como sigilosas e as informações sigilosas com base em outras leis. Bem, dados pessoais são aquelas informações relacionadas a uma determinada pessoa. Seu tratamento deve ser feito de forma transparente com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem, bem como a liberdades e garantias individuais. As informações pessoais, não são, lógico, que públicas e terão seu acesso restrito e, enfim, só podem ser acessadas, como regra, pelos próprios indivíduos. As informações sigilosas são aquelas que colocam em risco, caso divulgadas, a segurança da sociedade e do Estado. Informações, por exemplo, sobre atividades de inteligência. E aí, nós temos no artigo 4º da lei algumas definições, informação, documento, o que é informação sigilosa, informação pessoal. No artigo 5º, o dever do Estado de garantir o direito à informação que será liberada, franqueada, mediante, olha aí, procedimentos
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. O acesso à informação de que trata a lei compreende, entre outros, o direito de obter orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrado ou obtida a informação almejada. Então, você se dirigiu a um órgão que não era o adequado para acessar aquela informação. A autoridade não pode simplesmente dizer, não é aqui. A autoridade deve orientá-la onde, né, você pode encontrar aquela informação almejada, não é? Ou seja, facilitar o acesso à informação. O artigo 10 da lei, eu trouxe aqui apenas alguns dos dispositivos, como disse, essa leitura, não é? Ela precisa ser feita. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º. Então, a qualquer órgão, não é? De qualquer dos poderes da República, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente, né, e a especificação da informação. Então, os pedidos, né, sem a identificação da pessoa, os pedidos anônimos não serão atendidos e é preciso identificar o tipo de informação que se deseja. Claro, para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Vivemos na era digital, né, que se facilite o máximo possível a vida das pessoas, não é? Que se facilite o acesso aos dados, o portal da transparência precisa estar instalado nos sites das prefeituras, nos governos de estado, para, né, que a gente tenha uma proatividade de informações. Olha aqui, esse parágrafo 3º também do artigo 10, como ele é fundamental, minha gente. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Isso aqui já foi repetido algumas vezes. O administrado não precisa expor o motivo de acesso àquela informação. Por que está querendo acessar aquela informação? Depois, o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível, assim que deve funcionar. Agora, veja, não sendo possível conceder o acesso imediato, olha aí, o órgão ou entidade que recebeu o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, e aí a gente tem que comunicar data, local, modo, né, para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão, indicar as razões de fato ou de direito da recusa, comunicar que não possui a informação e indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa do seu pedido de informação. Fez sentido, minha gente? Importantíssimo isso aqui. Por quê? Né? É preciso que se seja muito honesto, não é, com relação à informação que se pretende acessar. Então, não sendo possível acesso imediato, o órgão, né, deverá, em prazo não superior a 20 dias, informar. Depois, olha, não tenho a informação, mas indicar
quem tem, não é? Quem a possui. E aí tem mais, olha só. Se por acaso, quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação total, parcialmente sigilosa, o requerente deve ser informado sobre a possibilidade de recursos, prazos e condições para a sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. Então, nós temos aqui o passo a passo para acesso à informação desejada pelo administrado, que deve ser facilitada o máximo possível pelo órgão administrativo. Turma, questões de prova ou uma peça processual que envolva o acesso à informação pública precisa da citação, precisa da investigação na hora da prova, da LAI. Então, essa é uma lei realmente muito importante, a 12.527 de 2011, tá certo? Recomendo que antes de assistirem a próxima aula, que façam a leitura mesmo, simples, aquela leitura seca da lei 12.527. Não é para memorizar, não é esse o objetivo das leituras na segunda fase, mas para, né, verificar toda a sistemática dessa lei, o quanto ela realmente incentiva o acesso à informação, ela facilita de todas as formas o acesso à informação. Um abraço carinhoso, encontro vocês em breve.